Todos pensaram que o projeto seria abandonado, mas no final de setembro, vários meios de comunicação relataram que o trabalho foi retomado na gigantesca Torre Jeddah, na Arábia Saudita. A construção começou há uma década, mas há muito foi abandonada. Uma vez concluída, esta torre está destinada a superar o atual recordista, a Torre Burj Khalifa, em Dubai. A altura exata da Torre de Jeddah ainda não é conhecida, mas espera-se que suba pelo menos 1.007 metros acima da cidade portuária de Jeddah. De acordo com a Middle East Business Intelligence, várias empresas foram abordadas para assumir este megaprojeto. Entre os nomes mencionados pela reportagem da mídia está a empresa sueca de construção Skanska, assim como a subsidiária coreana de engenharia e construção da Samsung. Mas mesmo que o trabalho comece, a conclusão da Torre de Jeddah está longe de ser garantida, já que superar a marca simbólica de 1 quilômetro de altura é um desafio sem precedentes na história da construção. Entre a ambição e a realidade, muitos desafios terão que ser superados, e alguns profissionais do setor ainda estão se perguntando se é realmente viável. A estabilidade da estrutura, sua resistência ao vento e até mesmo os materiais de construção a serem usados para tornar o arranha-céu sustentável são todos desafios técnicos que precisarão ser enfrentados, e é isso que vamos descobrir agora neste vídeo. O primeiro desafio de uma construção assim é a estabilidade. De fato, quanto mais alto o arranha-céu, mais ele está sujeito aos efeitos do vento e às tensões geradas pelo peso do edifício na base de sua estrutura. Com uma altura equivalente a mais de 3 Torres Eiffel e um peso de 900 mil toneladas, o peso equivalente à ponte Golden Gate, torna-se necessário planejar uma forma e fundações que se adaptem à escala do edifício. A equipe de Adrian Smith, portanto, propôs uma torre em forma de íglis e assimétrica próxima ao perfil do Burj Khalifa. O motivo dessa forma de tripé é que é a melhor maneira de alcançar tal altura. Como uma coluna vertebral, permite que um pilar rígido seja colocado no centro da superestrutura, garantindo excelente estabilidade enquanto limita a quantidade de materiais usados. Finalmente, para ancorar a torre solidamente sem ter que escavar muito fundo, o solo deve ser composto de rocha estável sobre a qual a estrutura do edifício pode repousar. Ainda mais em Jeddah, onde o solo é composto principalmente de calcário friável, areia e cascalho. Portanto, foram necessários estudos geológicos extensivos para determinar a profundidade em que a torre poderia ser sustentada com segurança. Como resultado, 270 pilares feitos de concreto de alto desempenho, capazes de suportar compressões fortes, foram plantados no solo a uma profundidade de entre 50 e 110 metros. De acordo com a pessoa responsável pela operação, esta foi uma técnica de perfuração complexa e sem precedentes. A título de comparação, as fundações do Empire State Building vão até a uma profundidade de 17 metros e as do Burj Khalifa até 50 metros. Em alguns lugares, portanto, são 2 vezes mais profundas que as do arranha-céu mais alto do mundo. E esta primeira fase do projeto, que começou em junho de 2013, mobilizou nada menos que 100 trabalhadores, que trabalhavam em turnos 24 horas por dia, 6 dias por semana, durante 6 meses. O segundo desafio para a Torre Jeddah é a escolha de materiais a serem usados para torná-la tanto sólida quanto economicamente viável. Neste local, o cliente impôs o uso de materiais tradicionais, como concreto convencional, pois é menos caro e mais fácil de aplicar do que concreto de alto desempenho, que requer trabalhadores especialmente treinados. Com esse custo-benefício em mente, os arquitetos de Adrian Smith optaram por uma solução de engenharia já comprovada: paredes de concreto armado. No entanto, surge outra grande dificuldade ao construir um arranha-céu tão alto: o desafio de transportar concreto para alturas tão elevadas. Atualmente, as melhores bombas do mercado operam a uma pressão de 250 bares e podem entregar concreto a uma altura de até 500 metros, mas não além disso. Se você quiser ir mais alto, precisa transportá-lo em baldes presos a guindastes, o que desacelera e complica bastante as operações. É por isso que a maioria dos arranha-céus Mega Tall tem suas partes superiores feitas de aço. Com isso em mente, a equipe de Adrian Smith decidiu construir a seção superior em aço, como foi feito para o Burj Khalifa. Esta parte superior não será mais habitada e será simplesmente uma gigantesca torre ornamental de 350 metros de comprimento, abrigando as instalações técnicas da torre.
O mesmo se aplica ao deck de observação mais alto do mundo, a 630 metros acima do nível do mar, que lembra o 30 Hudson Yards, em Nova York, e o Burj Al Arab, em Dubai. Ao todo, não menos que 500 mil metros cúbicos de concreto e quase 80 mil toneladas de aço serão necessárias para construir a Torre de Jeddah, o que é uma quantidade considerável. Para efeito de comparação, 80 mil toneladas de aço é o peso de 10 estruturas de aço, como a Torre Eiffel. Quando se trata de edifícios altos, há um parâmetro importante a considerar: a resistência da estrutura às forças exercidas pelo vento. E como todos sabemos, essas forças são amplificadas à medida que se sobe. Por exemplo, um arranha-céu de 500 metros deve ser 60 vezes mais resistente ao vento do que um prédio de 60 metros. Isso exige uma estrutura especial de reforço para manter a torre o mais estável possível e evitar que os ocupantes sintam as oscilações do edifício. Os arquitetos e engenheiros do projeto usam simulações de computador e modelos para simular as forças do vento na estrutura da Torre de Jeddah. No final, essas simulações mostraram que, no caso de ventos fortes, o topo da torre poderia se mover até 2 metros em relação ao seu eixo. Mas, de acordo com a equipe de Adrian Smith, essas oscilações pontuais seriam aceitáveis para a estrutura da torre e o conforto de seus ocupantes. Para evitar que uma torre tão grande se torne um sorvedouro de energia, rapidamente se tornou essencial limitar o uso de ar-condicionado, especialmente em um país tão quente quanto a Arábia Saudita. A torre foi, portanto, projetada com eficiência energética em mente, de forma a poder se regular termicamente, especialmente aproveitando as sombras. Para conseguir isso, a trajetória do Sol ao redor do prédio foi modelada para identificar quais áreas eram mais expostas ao Sol durante o dia. Isso tornou possível entender onde era apropriado criar zonas de sombra nas fachadas das torres. Por essa razão, entalhes foram desenhados na fachada do edifício. Ao projetar suas sombras nas paredes adjacentes em diferentes momentos do dia, ajudavam a proteger a torre do sol e até mesmo serviam como um terraço para futuros ocupantes. Além disso, as paredes de vidro exteriores foram projetadas para serem o mais isolantes possível, usando vidro de baixa emissividade coberto com um filtro que bloqueia efetivamente a radiação infravermelha, a fonte de propagação de calor. Com um total de 530 apartamentos, 200 quartos de hotel e um terraço de observação que será o mais alto já construído, a Torre de Jeddah será uma verdadeira cidade vertical, para a qual a mobilidade terá que ser adaptada de acordo. Para melhor atender os 530 mil metros quadrados de espaço disponível e os 167 andares da torre, está planejado um verdadeiro exército de 57 elevadores. A velocidade deles é projetada para atingir 10 metros por segundo, o que é ideal para evitar desconforto durante a fase de aceleração. Mas apenas com essa velocidade, levará apenas 98 segundos, incluindo o tempo de carga, para chegar aos andares superiores da torre, o que já é muito rápido. Para instalar todos esses elevadores, serão necessários cabos de alta resistência capazes de se estender por mais de 600 metros. Para isso, foi escolhida uma nova tecnologia de cabos de fibra de carbono, já que os cabos de aço são muito pesados para serem usados acima de 500 metros. Não apenas são mais fortes, eles também duram 2 vezes mais. Eles também reduzem o peso da carga total a ser levantada, incluindo cabines e cabos de elevador. Graças a essa tecnologia, cada elevador poderá transportar 26 pessoas, representando uma carga de 2 toneladas. Com cabos de aço tradicionais, isso equivaleria a levantar 27 toneladas, ou o peso de um caminhão. A Torre de Jeddah representa o desejo de estabelecer um novo recorde mundial para o arranha-céu mais alto do mundo, e ilustra a ambição dos arquitetos e empreiteiros de hoje em serem cada vez mais competitivos. No entanto, nos perguntamos se esses novos recordes continuarão a se suceder. Será que em breve alcançaremos o limite do que os seres humanos são capazes de construir? Para alguns arquitetos, como Jérôme Kevre, um especialista francês em prédios altos, a questão vale a pena ser levantada. Na opinião dele, os locais de construção acima de 1.500 metros rapidamente se tornarão complicados, se não impossíveis. Não só será necessário encontrar um solo ultrassólido para ancorar as fundações dessas torres gigantescas, mas também os recursos financeiros para construí-las e mantê-las. Na opinião dele, o Burj Khalifa é um bom exemplo dos recursos necessários para construir em tais alturas. Um local que custou mais de $1,5 bilhão,
22 milhões de horas de trabalho e até 7.500 funcionários em seu auge. Somente para iluminação, ar-condicionado e operação de elevadores, o Burj Khalifa requer 36 megawatts de energia nos horários de pico, equivalente ao consumo de uma cidade média de 80 mil habitantes, enquanto o edifício tem uma ocupação máxima de 35 mil. E só para constar, leva incríveis 4 meses para limpar todos os 120 mil metros quadrados de fachadas de vidro. Esses números são literalmente de deixar qualquer um tonto, e estamos falando apenas de uma torre de 828 metros. Mesmo que o desejo de estabelecer novos recordes ainda seja muito forte para algumas empresas, poucas realmente quererão se aventurar em tais construções, considerando os recursos financeiros envolvidos. Por outro lado, há uma coisa certa. Se a corrida para o céu continuar, será certamente nos países do Oriente Médio e da Ásia, onde a competição entre essas regiões do globo é intensa e deve continuar a fomentar a efervescência desses megaprojetos por pelo menos algumas décadas por vir. Esse é o fim deste vídeo. Espero que você tenha gostado. Se sim, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até breve no Looking 4. Tchau!